Dando continuidade à nossa programação, vamos ouvir Gilberto Alvarez Giusepponi Júnior, que falará sobre a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Gilberto é engenheiro, metalurgista e de materiais formado pela Escola Politécnica da USP, autor de materiais didáticos da editora Polisaber e presidente da Fundação Polisaber. Ele também atuou na CEAGESP e foi responsável pelas áreas de governança corporativa, departamento de entreposto da capital e departamento de engenharia e manutenção. É fundador da cooperativa e Instituto Integra, com atuação nas áreas de projetos de edificações, urbanismo, planejamento urbano, trabalho técnico social e gerenciamento de obras de habitação popular. A Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desempenha um papel vital no avanço da agenda de sustentabilidade no Brasil. Coordenando esforços entre o governo, o setor privado e a sociedade civil, a comissão trabalha para integrar os 17 ODS da ONU nas políticas públicas e práticas empresariais, visando um desenvolvimento mais justo e sustentável para o país. Peço a vocês os aplausos ao senhor Gilberto, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Bicol, o Rodrigo, Félix Raposo e Júlio Dias, notáveis industriais cochoeiros. Em nome deles, cumprimentar a todos que estão aqui, empresários, delegação estrangeira, e em nome da Adriana, diretora executiva da Bicol, cumprimentar todas as trabalhadoras, mulheres presentes aqui nesse evento. O último palestrante, ele sempre tem a graça de pegar um público mais cansado e um tempo mais curto. Mas eu acho que, ouvindo as outras falas do dia de hoje, eu acho que eu vou conseguir contribuir com uma questão que talvez seja a inter-relação entre as ODSs e as pautas sociais. Eu sou da área da educação, como foi dito pela mestre de cerimônias. Em educação, nós temos a prática de significar palavras. E eu procurei fazer uma apresentação, tanto na parte do que somos, da Fundação Polisaber, da própria comissão, e a relação com as políticas ESG da Bicol. Eu tentei pegar as mesmas palavras e dar significado para elas. Como foi dito pelo Carlo, do Pacto Global, a agenda é uma agenda que antes é uma mudança para dentro de nós. Ela é um processo de conscientização. Se ela não for esse processo de conscientização, a agenda ela acaba perdendo sentido, primeiro. Segundo, que ela não contribui, de fato, para os grandes desafios da governança mundial. Ao final das contas, dados da própria, que a gente apelida como QNODES, feitas pelos representantes do Itamaraty, o mundo, nos últimos 12 meses, aqueceu 1,57 graus. Talvez a gente já esteja no que se chama de ponto de não retorno. O ponto de não retorno, como o próprio nome diz, é algo imprevisível. E uma das coisas que se fala muito hoje na comissão e no governo é um termo que se chama justiça climática. De 2012 a 2022, o número de deslocamento humano causado por efeito climático no mundo, nos 10 anos, e nenhum ano foi diferente, de 2012 a 2022, na verdade, ele passa o número de deslocamento por conta de guerra, mesmo após a guerra da Ucrânia. Então, eu vou começar, inclusive, com uma questão que no Brasil, ela é muito comum, que é a colocação da palavra meio ambiente na frente do ambiente. Eu queria convidar a todos para fazer uma reflexão inicial sobre se tem sentido aquela questão do meio ambiente. O que está aí, de fato,
é a conceituação de desenvolvimento sustentável. É importante dizer que o Brasil, quando eu falo Brasil, é governo, sociedade civil, empresários, segmentos da sociedade, nós temos um papel muito importante na questão dos 17 ODS. Esse termo, ele nasceu na Rio 92, no Brasil. Na Rio 92, se começou o processo de luta da sociedade e através da representação dos países, e que culminou nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os 8 objetivos, que foram estabelecidos depois do Rio 92. Teve a Rio +10 na África do Sul, e depois da Rio +10, a Rio +20, como o próprio nome diz, aqui no estado, que aqui estamos. Então, as ODS, não é por coincidência, elas apresentam nas 2 primeiras metas e coincidem com as 2 anteriores metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODMs, os anteriores ODMs, que é a erradicação da pobreza e a questão do fome zero e segurança alimentar. Interessante que as ODS, elas começam de uma luta brasileira da sociedade em relação às pautas sociais. Eu queria dizer isso de forma bem categórica, né? Não é possível compreender as ODS somente com a pauta ambiental, por óbvio, né? Cada vez mais claro isso. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul mostra exatamente o quanto que a situação é uma situação sistêmica, né? Então, ambiente na pauta da ODS, ela é, de fato, um tripé, né? A questão de uma economia que tem que crescer, de uma sociedade justa e inclusiva e ambiente responsável. Aqui eu queria que a gente guardasse na cabeça 3 palavras que são muito importantes: acesso, diversidade e inclusão. Se fosse possível exemplificar essas 3 palavras num lugar, nesse espaço aqui, acesso é colocar todos nós para dentro desse espaço. Diversidade é quando quem entra, traz consigo a sua diversidade, a mulher negra, o público indígena, os quilombolas, as pessoas entram, né? A palavra inclusão, que aparece inclusive nos textos da Bicol, ela é uma palavra de uma reflexão muito grande. Essa palavra, todo dia que eu acordo, eu penso nela. Inclusão é o fato onde as pessoas acessam, elas são diversas, mas elas nunca vão deixar para fora o que elas são. Quando a Fundação Pode Saber, ela trabalha no meio empresarial, na Educação em Company, a gente faz muito trabalho com gestores. Eu sei que vários de vocês, empresas, recomendados até pelo Abicol, têm esses trabalhos comunitários. O que acontece principalmente no Brasil? Quando você, por exemplo, coloca a população indígena na universidade, ela tem acesso, ela entrou. É um indígena, está na universidade, só que o currículo da universidade não mudou. Então, a pessoa, para entrar na universidade, ela teve que deixar o que ela é para fora da sala. Então, assim, qualquer ação de ODS, nós temos que se perguntar: todos estão aqui dentro? Interessante que o Congresso ele está no momento onde a pauta da mulher ela está muito forte no Congresso Nacional, né? Independente do que a gente acha, não vou entrar no debate, mas o fato é que o Congresso Nacional, em 24 segundos, aprovou ontem, se não me engano, a nova lei do aborto, né? Não é bom comentar mesmo sobre o assunto. O que nós temos que perguntar é se aquela lei
a mulher ela foi incluída. Se o direito da mulher, ela é um processo de acesso, de diversidade e de inclusão. Toda vez que a gente tiver que fazer algo em relação a ODSs, a recomendação é se perguntar sobre: aumentou o direito? Incluiu? Ela foi respeitada? É possível homens falarem sobre a questão da inclusão da mulher sem a participação da mulher? Inclusão, ela é uma palavra muito difícil. Muito difícil. O Brasil ele não está avançando muito nos processos de inclusão. Porque a inclusão, necessariamente, ela é um processo de valorização do direito e garantia de direito, né? Então, nós, da Fundação Pode Saber, a gente nasceu na Escola Politécnica da USP, nascemos lá. A nossa luta é por acesso à universidade, ao mundo do trabalho. Então, o acesso no Brasil não está garantido. Nós não podemos falar que a mulher tem acesso garantido, que o jovem tem acesso garantido nas melhores universidades. Que todos nós aqui, de alguma forma, não somos excluídos em lugares. Então, se acesso é a primeira etapa, o Brasil ele precisa, por conta da urgência, dar acesso, valorizar a diversidade, trazendo a cultura e dentro de um processo de inclusão, né? O Rio Grande do Sul, a questão, nós estamos propondo um grupo específico na Quinós sobre o Rio Grande do Sul, ele é um processo de inclusão de pessoas dentro de um novo ambiente. A todo momento. Qualquer ação é uma ação de inclusão. Bom, essa é a nossa estratégia. Eu ouvi muito de vocês, estou conhecendo agora a Bicol, queria dizer o quanto que nos honra saber o quanto que vocês estão avançando nessa pauta, porque essa pauta no Brasil, na verdade, está começando, né? E essas palavras, elas aparecem nos documentos da Bicol, né? Fomentar parcerias com a sociedade civil e essa questão da valorização da cultura. Não deixar de ser o que nós somos. Não deixar, nunca. Nunca. É por isso que, quando uma empresa resolve, por exemplo, atender a população negra ou a pessoa com deficiência, né, o PCD, o famoso PCD, o trabalho com o gestor ele é importante, porque o PCD, a partir que ele entra, ele deixa de ser uma questão física ou uma deficiência para ser igual a todos, né? E o problema são os todos considerarem que ele é igual a todos. É um princípio de equidade. Os nossos trabalhos, eles são diversos. Nós temos desde um trabalho na maior favela de São Paulo, numa relação com a entidade, que é a favela de Heliópolis, a Unas. Nós temos uma coisa interessante no Brasil, né? Nós temos comunidades indígenas não aldeadas. Não aldeadas. Essa comunidade fica em São Paulo, é moradora de favela, na Real Parque. Atendemos eles há 20 anos. Eles têm uma questão muito forte de perda da cultura geracional. Nós fizemos por muito tempo com o Itaú essa questão de protagonismo e inclusão da pessoa com deficiência. Esse trabalho é um trabalho que aumenta um pouco o número de palavras, né? A questão da diversidade, a questão da ressignificação do local de trabalho e a questão de evitar discriminação no sentido dessas pessoas serem incluídas. Fundo Baobá, até vale a pena, depois a gente pode até falar do site deles, ele é um fundo mesmo, um fundo composto principalmente por Citibank, Kellogg's e outros fundos financiadores que trabalham com a população negra. Eu sei que muitos de vocês nas comunidades têm esse recorte com a população negra. O Fundo Baobá é um parceiro, né, importante, e a gente atende essa população sempre nas relações de educação, ambiente e inclusão. Atendemos refugiados,
por uma ação com a Caritas brasileira. Atualmente a gente atende a Venezuela, a Nigéria, República Democrática do Congo, República Dominicana. É um grande desafio de inclusão, porque são culturas, né, que devem ser valorizadas, e esse é um projeto, talvez, que mais nos emociona. Nós estamos atendendo diretamente a população PPL dentro do sistema prisional. O sistema prisional, ele tem... A população negra está no sistema prisional, né? É o único lugar que a gente vai que 100% é negro, por essência, né? Então, esse trabalho é um trabalho importante, exige toda uma relação humana com a FUNAP. A FUNAP é uma fundação do Governo do Estado de São Paulo, e, portanto, as nossas relações elas vêm desse lugar, né? Eu estou falando mais rápido mesmo por conta do tempo. Mas perguntas, a gente, durante a apresentação, elas são muito bem-vindas. Portanto, a relação não é do governo, necessariamente, mas a relação brasileira da ODS, com as ODS, elas devem ser entendidas de um nascimento aqui no Rio de Janeiro, em 1992. Na Rio+10, enquanto estava acontecendo em 2012 na África do Sul, as entidades fizeram o Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul, né? Então, a relação, quando a gente vê na televisão, né, e percebe que o governo ele vem muito pela pauta social, é porque, de fato, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Nasceu desta forma. Nasceu dessa forma, né? Então, uma coisa que eu vou apresentar aqui que é importante, além dessa questão do combate à pobreza que eu disse, essa questão do fortalecimento da democracia no governo federal, ela se estabelece por conselhos. Esses conselhos são da Secretaria-Geral da Presidência da República. A CNODES é de lá. Mas, fora da Secretaria-Geral, tem o Conselho de Saúde, tem o Conselho de Direitos Humanos, tem vários conselhos que qualquer segmento da sociedade, ela pode se inscrever e participar, são editais, né? Na área da indústria, hoje, até conversei com a Adriana sobre isso, e eu me comprometi, quando sair o próximo edital da CNODES, avisar a Bicol. Hoje, na CNODES, tem a CNI, a CNC, a CNTC, e do setor empresarial, acho que são esses, né? E todo evento que eu sou chamado para falar sobre a CNODES, na fala vem o convite. A nossa gestão vai até o final do ano que vem, o compromisso está assumido, assim que abrir o edital, nós vamos avisar. Vai sair agora o edital do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e na Secretaria-Geral da Presidência, se vocês olharem, a Presidência da República, ela é por diversidade. Porque se não for por diversidade, você não inclui, né? Vai desde a Secretaria Nacional de Juventude, mas principalmente aqui embaixo, o Conselho Nacional da Juventude, esses conselhos são da Secretaria. O Ministério da Saúde tem o Conselho da Saúde, e assim por diante. Então, a Secretaria tem o Conselho Nacional de Juventude, a Comissão Nacional de Fomento e Colaboração, a Comissão Nacional de Segurança Alimentar, a Comissão Nacional de Agroecologia e a Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Qual é a diferença entre comissão e conselho? Conselho é lei, a comissão é decreto. A CNODES, ela é um decreto do presidente Lula, de setembro de 2023. É uma comissão grande, com uma... Eu vou dizer a composição dela daqui a pouco. Ela tem, mas já dando spoiler, ela tem 84 membros. Eu vou dizer exatamente como ela está composta hoje, e, óbvio, uma das tarefas da comissão é eu estar aqui. Nós temos que colocar essa pauta no chão do Brasil, né? Bom, a relevância da agenda para o Brasil 2030 eu já disse. Vou passar rapidamente. Tem 3 pilares. A retomada do protagonismo internacional. Nasceu no Rio. Nasceu no Brasil. Nós temos que ter orgulho que tanto a ODM como a ODS nasceu aqui.
que as duas primeiras nasceram no Rio de Janeiro. Então, o Brasil, eu vou terminar apresentando isso, o Brasil ele vai apresentar o Relatório Nacional Voluntário na ONU esse ano, e esse protagonismo não é um direito brasileiro, é um dever. Muita gente se pergunta, né? O presidente Lula está na Suíça, na OIT. O presidente em exercício Alckmin veio ontem aqui por conta disso. Presidente e ministro Alckmin. E essa agenda internacional, ela é levar essa pauta brasileira para a ONU, até para arranjar fonte de financiamento, enfim. O segundo ponto é muito importante, liga com muito das palestras e perguntas que vieram para cá. ODS é planejamento de longo prazo. O Rio Grande do Sul, no mínimo, ele só se reconstrói em 5 anos, integralmente. A Agenda 2030 é um processo que muito provavelmente virá uma próxima agenda. Os problemas são complexos. Quando se fala que ela é orientadora de projeto de longo prazo, ela o governo propõe, com a sociedade civil e com segmentos, que o Brasil tome juízo e comece a adquirir uma cultura de longo prazo. Parar de ver o emergencial. O emergencial a gente já não consegue descobrir exatamente para onde ir, né? E ela é um instrumento de diálogo com a sociedade civil pelas comissões. Então, a agenda ela é suprapartidária, importante dizer isso. Vamos lembrar que da Rio 92 até hoje, diversos presidentes passaram, mas eu vou falar agora, daqui a pouco, nos últimos 5 anos, o Brasil teve um retrocesso gigante na Agenda 2030, muito grande, inclusive de perda de dados, de monitoramento. Mas ela é uma agenda suprapartidária, ela é centrada na questão do ser humano no ambiente, como eu disse, e ela é um dever dos Estados. Ela deve orientar o desenvolvimento dos Estados. Então, a visão para a gente ela é assim. Eu não sei o quanto que nos trabalhos que vocês desenvolvem em relação a esse tema isso fica claro, mas da mesma forma que a palavra inclusão ela está junto com o ambiente, as ODSs, elas giram em torno da ODS 17. As ODSs, elas só podem ser compreendidas se, de fato, elas são ODSs de ambiente, economia e sociedade. Porque desenvolvimento sustentável são os 3. Aí, se não tiver um, você não está realizando desenvolvimento de forma sustentável. Tem como. Então, essa figura, ela mostra o quanto que, quando a gente, pelo menos, a sugestão é essa, né? Quando for trabalhar alguma pauta da Agenda ODS, aproveitando que a Bicol tem até o próprio documento escrito, né? É transformar ela num planejamento, escolher por onde começar, e depois escolher quais outras ODSs estarão agindo. Né? Essa é a composição da comissão. Ela é uma comissão interessante, porque o ministro... O bom de ser alto é que eu estou ali no meio, né? Parece um abajur. A comissão, ela tem a secretaria do ministro, mas a própria comissão tem uma secretaria executiva. A secretaria executiva, ela tem a função do planejamento estratégico e a relação com o governo. Ela tem o pleno, que eu já vou dizer a composição e as 6 câmaras temáticas. A comissão ela tem 38 ministérios, todos os ministérios estão na comissão. Elas têm 4 subnacionais, tem as organizações de prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Prefeitos, o Consórcio do Nordeste. E ela tem 42 representações da sociedade civil. O que eu sou na comissão, né? Eu sou da sociedade civil. Ela é, por consenso, são 84 pessoas trazendo na mesa as suas questões, importante isso, e esse pleno tem por objetivo ligar as ações com vocês. A nossa função é de ligação.
Então, eu queria dizer que, óbvio, que isso aqui é um formato de palestra. Mas, além da palestra, isso aqui é um convite para sabermos como que a comissão entra no dia a dia de vocês. Isso é importante. Ela é um convite. A comissão ela tem a função, inclusive, de fazer as conferências regionais, né? Olha que interessante as câmaras temáticas. Elas são muito ligadas à agenda que vocês produzem, ISG. As palavras são muito parecidas. Primeiro que aparece essa pauta brasileira, né? Tem um CT exclusivo sobre povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Tem a da ODS 18, o Brasil, eu vou terminar falando sobre isso mais uma vez. O Brasil leva para a ONU, em julho, a proposta de uma nova ODS, que é uma ODS de combate ao racismo. Né? A terceira fala de financiamento, meios de implementação. A outra é a inclusão, diversidade, desenvolvimento sustentável, mobilização e localização territorial. São grupos. A gente compõe a mesa diretora tem 6 entidades, 6 do governo. Os principais desafios são a coordenação, reverter os indicadores. Para quem tem curiosidade, quer se aprofundar, hoje a gente utiliza um relatório chamado Relatório Luz, está na internet. Foi o último relatório produzido pela sociedade civil sobre as metas de ODS. O Brasil hoje tem 60% das metas brasileiras estão hoje em retrocesso. Então, o Brasil tem que recuperar tudo que perdeu e avançar em tudo que precisa. Essa é a realidade brasileira. Promover território, eu já falei. O penúltimo item é muito importante. Uma das funções da comissão é mapear as fontes de financiamento para projetos de ODS, tanto no governo, nas autarquias, fontes internacionais, aproveitando que tem delegações estrangeiras aqui, quem tiver fonte de financiamento para a ODS avisa, se puder, né? E também incentivar a criar. Faz parte dos desafios da Quinodes começar a propor que o Brasil tenha financiamento específico empresarial para empresa, prefeitura, sociedade civil para a ODS. É bacana a gente fazer as ações como a gente faz. Mas tem a Caixa Econômica Federal já tem linha ODS. Né? A ideia é ter, no governo federal, linhas ODS, linhas específicas com esse nome nos bancos, empresas, autarquias e governo. E dar escala. As prioridades é reverter o protagonismo em agenda mesmo, a sinergia, recriar o sistema. O Brasil perdeu o seu monitoramento. É importante esquecer uma coisa. Por conta disso, a comissão tem 3 órgãos permanentes de levantamento de dados e emissão de relatórios. O IBGE, o IPEA e a Fiocruz. A Fiocruz ficou bem famosa durante a pandemia, né? E eu vou terminar agora com o relatório voluntário. E termino mesmo. Tem uma parte que é a relação com a Bicol, mas eu procurei na minha fala já trazer isso por conta do tempo e da paciência de vocês, ao qual eu agradeço muitíssimo. O Brasil, esse ano, ele vai apresentar, em julho, no Fórum Político do Alto Comissariado da ONU, o seu relatório nacional voluntário. É o segundo relatório que o Brasil apresenta. O primeiro foi apresentado, mas não teve continuidade. Ele vai ser apresentado, salvo engano, na ONU, dia 17 de julho. É um relatório grande. As metas, que o Brasil, a situação das metas no Brasil vai ser baseado no relatório Luz. Ele fala dos biomas brasileiros, todos, porque não dá para falar de ODS sem saber o que acontece com os biomas. Né? E ele tem essa questão da relação com o governo. As estatísticas são do IBGE. O Brasil vai apresentar o que no seu orçamento ele propõe para a ODS, por isso que é interessante começar a pesquisar.
A gente, pela Pode Saber, até propôs que o governo fizesse guias e cartilhas para poder ajudar a como captar fonte de financiamento, né? As prioridades ministeriais. Cada ministério hoje, se um dia vocês forem para Brasília, em qualquer ministério, qualquer um, procurem, além das pautas que vocês tiverem, procure no ministério quem é o representante do ministério para essa pauta. Todo ministério hoje, ele tem um membro para essa pauta. Então, não se esqueçam, foram no Ministério da Ciência e Tecnologia. Além dessa agenda, tem o representante lá dessa pauta. E para não deixar ninguém de fora, todo mundo que contribuiu de alguma forma para o relatório, o último capítulo do relatório, vão ser 800 propostas da sociedade civil para a agenda, né? O relatório ele teve essa composição, 91 governos locais, a sociedade civil, 152 entidades. O importante desse número é que a gente sempre olha e fala, nossa, eu não estou aí, né? Mas é por isso que eu estou aqui. Colar na agenda é depois aparecer ali. O relatório hoje, ele tem essa capilaridade. Só para passar rapidinho e para elogiar o trabalho que vocês mesmos fazem, né? Eu peguei com muito carinho o documento de vocês e juntei as palavras que tanto a fundação, né, que eu sou presidente, ela tem igual, aquilo que a Quinodes tem de objetivo e o que vocês produzem. Olha como as palavras, isso aqui eu achei fantástico. Esse carinho de vocês mostrarem os documentos que ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Não é possível fazer inclusão das pessoas achando que andam sozinhos. Essa questão de parceria, da inovação aberta, da possibilidade de vocês chamarem parceiros, universidades, institutos de pesquisa, outras empresas, e ali governo, sim, tem que pôr, é obrigação, aparece no documento de vocês, ODS 9 a indústria, ODS 13 ambiente. Na ODS ambiente, olha lá, compartilha, colabora, troca ideias, participa, conscientiza. Não sei se alguém aqui já foi ou é professor que nem eu. Conscientização. Sabe o que é conscientização? É quando você é dono de uma empresa, você faz tudo sobre essa agenda, mas você não se conforma que o copo plástico não sai do bebedouro. Isso é conscientização. Conscientização, eu comecei falando isso, é qualquer processo que a pessoa muda para dentro dela. Quando ela muda para dentro dela, ela mesma tira o copo plástico. Conscientização, que aparece no documento de vocês, é a coisa mais difícil na agenda ODS. Então, o grande convite é para qualquer trabalhador da empresa de vocês, para a Bicol, para nós, para o governo, é um processo onde a pessoa ela perceba que antes dela querer mudar o mundo, ela tem que mudar a si mesma. Isso é conscientização. E vocês colocam isso, na verdade, até uma sugestão, né? Esse processo de conscientização é o DS 3 no documento de vocês, mas também é 4, né? Porque a educação de qualidade, que é o DS 4, não é só a educação escolar. É qualquer processo que usa a educação como meio de implementação. Então, aquilo que estava aqui, na minha opinião, né, humilde, é o DS 3, é o DS 4 e é o DS 17. A 8 e a 17, de novo, aparece a questão da diversidade aqui, ó, inclusão. Olha que interessante o item 2 de vocês, do Abicol. Fomento à diversidade e à inclusão. Separa. Oportunidade e a questão da discriminação e as parcerias de comunidades locais. Eu queria terminar mesmo, peço desculpas por ter feito um pouco mais rápido, mas o que eu queria dizer para vocês é que eu adorei o convite que foi feito, primeiro porque eu me sinto honrado de representar 84 instituições, né?
Segundo, porque dá para enxergar uma conexão muito grande na agenda de vocês com aquilo que está sendo proposto na comissão. Dito isso, não tem outra coisa, né, possível a não ser sairmos daqui pensando em como que a gente vai se aproximar. Se os documentos fossem diferentes, tudo bem, cada um está indo para o seu lado. Mas como os documentos apresentam palavras muito parecidas, nós temos que se unir. Coloca até a própria Fundação Pode Saber à disposição, caso alguém queira se aproximar, a comissão inteira, e queria dizer que isso que a gente tem no peito, que é essa vontade de incluir pessoas junto com o ambiente, nasceu no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve 2 eventos aqui que trouxeram essa pauta. E, por uma grata coincidência, o primeiro Fórum Internacional da ABICOL está sendo realizado no Rio de Janeiro. Então, tem coisas que são representativas, né? Então, sempre que vocês acordarem, se perguntem se nós estamos incluindo pessoas, se nós estamos indo juntos. E o que está faltando para a gente fazer com que as pessoas se olhem primeiro para dentro, para depois tentar olhar para fora, né? Como diria o Steve Hawking, um grande físico, né? Esse século pode ser o século onde a gente deixa de existir. Existe um sério risco da gente deixar de existir. Como pode ser o século que a gente use a nossa sabedoria para fazer com que a gente consiga conviver, né, e continuar existindo por muitos e muitos séculos. Agradeço enormemente, eu sei que eu estourei o tempo, mas eu tentei o máximo possível concluir com esse vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado pelo convite e, se precisarem, estamos à disposição. Obrigado, gente. Muito obrigada ao nosso palestrante.